E hoje nós vamos ler o Salmo 101. Você sabe, nós estamos meditando juntos no livro de Salmos e hoje é o Salmo 101. O Salmo 101 tem 8 versículos, ele foi escrito por Davi, ele é um salmo que revela os atributos do caráter de Deus. Ele começa já falando que Deus é bondade e é justiça. A palavra bondade também pode ser traduzida como amor. Então é como se o salmista Davi dissesse: Deus é amor, Deus é justiça. Essas são duas características do caráter de Deus, né? Ele é tanto amor, por isso nos salva, nos perdoa, redime a gente, morreu na cruz para nos salvar, mas também é justiça. A cruz revela amor e justiça. Aqui nós temos também outras declarações interessantes do Salmo 101. Por exemplo, no versículo 2 e 3, ele diz: Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Então, ele coloca aqui sobre a importância de que a nossa casa seja íntegra, ou seja, a integridade de coração começa dentro do lar, com a educação dos filhos, com o exemplo que damos e com a honestidade para com o cônjuge, com a fidelidade para com o cônjuge. Mas ele também coloca aqui o seguinte: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Depois, no versículo 4, ele diz: longe de mim o coração perverso, eu não quero conhecer o mal. Num contexto original, numa primeira aplicação, a palavra injusta aqui se refere à idolatria. O que Davi está dizendo é que ele não quer idolatrar, ele não quer ser um idólatra, ele quer ser um Deus, um adorador ao Deus verdadeiro. Mas a palavra injusta, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, e também ele diz assim: dentro da minha casa terei um coração sincero, e depois ele diz ali, no versículo 4, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Isso tem a ver também com o cuidado com aquilo que nós vemos. O que é que você tem visto na internet? Quais são as páginas da internet que você tem acessado com frequência? Que tipo de filmes você assiste? Que tipo de programações você participa? Que tipo de músicas você escuta? Veja o que o salmista diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Sabe por quê? Ele diz isso porque nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Você é aquilo que você lê, você é aquilo que você vê, porque nós somos formados por isso. E Davi sabia muito bem do que ele estava falando, sabe por quê? Porque Davi teve muitos problemas na sua família, muitos problemas no seu reinado, muitos problemas de ordem pessoal, porque ele não cuidou com esse detalhe. Vamos ver? Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11 e o versículo 2, a Bíblia diz assim, segundo Samuel, capítulo 11 e o versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da sua casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Essa mulher era Batseba e nós conhecemos a história. Se você não a conhece, depois pode ler os demais capítulos deste mesmo livro. Ele a cobiçou, ela estava tomando banho, ele a trouxe para o seu palácio, ele adulterou com ela e depois mandou matar o seu marido, traindo o seu melhor amigo, que também era seu melhor soldado. Quanta tragédia Davi teve. Depois, isso foi uma influência negativa para os seus filhos, para outros membros do seu exército. Ele sabia muito bem do que ele estava falando e por isso, aqui no Salmo 101, que é o salmo que nós estamos lendo agora, ele diz assim, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Então você pode aprender de duas formas. Você pode aprender como Davi, que aprendeu sofrendo as consequências. Ou você pode aprender ouvindo o conselho de outros, no caso aqui, o conselho de Deus.
através do próprio Davi. Então, Deus usou Davi aqui, através do Espírito Santo, para falar para você hoje e para mim também. Para nós não colocarmos coisas impuras diante dos nossos olhos. E tem mais. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 6, vamos ver o que diz a Bíblia? Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. A Bíblia diz assim, ó, Mateus 6, 22 e 23. Vou abrir aqui. Estamos quase lá, bem aqui. Veja o que diz a palavra. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Percebe? O Jesus Cristo, ao falar sobre isso, ele estava falando para tomar cuidado com aquilo que nós vemos. Cuidado com aquilo que nós assistimos. Eu lembro de uma semana de oração que eu fiz em um bairro, em uma dessas cidades do Brasil. E um dia eu estava ali pregando a palavra de Deus, quando apareceu um jovem. E no final do culto, quando eu estava cumprimentando as pessoas, ele disse assim, pastor, eu preciso muito falar contigo. Eu preciso muito falar contigo. E eu disse, tudo bem, vamos conversar então. Ele disse, não, pastor, só sexta-feira. Sexta-feira eu quero conversar com você. E eu então disse, tudo bem, sexta-feira nós conversamos. Isso era num domingo à noite. Na segunda-feira, quando fui pregar a segunda noite daquela semana de oração, o jovem estava ali. Eu tinha pensado que ele tinha pedido para conversar comigo na sexta-feira, porque não podia conversar no dia anterior, eu estava com pressa talvez, e talvez não poderia vir nos dias seguintes, mas não, na segunda ele estava ali. Então, olhei para ele e disse assim, hoje então podemos conversar? Ele disse, não, pastor, sexta-feira. No final do culto, cumprimentamos as pessoas e tal, pensei que ele estava com pressa, que teria que sair cedo depois do culto, mas ele ficava ali conversando com as pessoas, por que não poderia conversar comigo naquele dia? E o mesmo aconteceu, na terça-feira o encontrei, vamos conversar sexta-feira, quarta-feira, sexta-feira, pastor. Na sexta-feira, eu então disse para minha esposa, hoje você vai de carona, vai com outra pessoa para a igreja, eu vou mais cedo para conversar com esse rapaz. Fui mais cedo, me encontrei com ele, havíamos marcado um horário, e ele começou a contar a história para mim. Ele disse, pastor, eu comecei a acessar páginas pornográficas da internet. E fui me aprofundando cada vez mais, olhando coisas imorais. E das fotos passaram-se para os vídeos, e vídeos passaram para sites em que eu tinha também uma certa, não só assistia, mas interagia com as pessoas, e do virtual passou para o real. Passei a ter várias relações, porque eu falei, a Bíblia diz que nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. E ele passou então agora a ter relações com várias mulheres, não só prostitutas, mas mulheres as mais diversas. Ia para as baladas, tinha relações com diversas mulheres, e o que aconteceu? Quando ele me procurou, ele só queria conversar comigo na sexta-feira, porque naquela semana saiu o resultado do HIV. Ele disse, pastor, e o resultado deu positivo. Eu queria conversar contigo hoje sexta, porque hoje eu saberia o resultado. E o problema é que hoje eu estou morando junto com uma pessoa. Essa pessoa não sabe que eu tenho HIV. E agora, o que eu faço? Eu não sei se eu passei para ela ou não o HIV. E o pior de tudo é que eu peguei de outra pessoa. O que eu faço, pastor? Eu chorei com ele naquele dia. Lhe dei alguns conselhos à palavra, disse que Deus perdoava, mas também disse que ele teria que, infelizmente, arcar com as consequências. Quanta tragédia acontece, quanta luta, quantos casamentos desfeitos, quantas pessoas destruídas, quantas vidas afundadas no pecado, por não obedecer esse princípio e colocar coisas impróprias e impuras diante dos olhos. E muita gente faz isso em casa. O salmista diz, não porei coisa injusta diante dos meus olhos,
Na minha casa terei coração sincero. A tua casa, querido amigo, tem que ser o teu ambiente de proteção, não teu ambiente de tentação. Então, presta atenção nisso. Se você tem dificuldade com o que você acessa na internet, peça ajuda ao Senhor. Nunca acesse a internet sozinho. Sempre em público, junto com outras pessoas. Deixe a porta do local onde está o computador aberta. Se é um notebook, leva o notebook para acessar junto com outras pessoas. E clame a Deus, ore antes de abrir o computador. Ore de manhã, entregue tua vida ao Senhor. Deus vai te fortalecer e transformar a tua vida. Isso é muito importante. Por isso, o salmista diz aqui no final do capítulo: o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. E Apocalipse 21, 27 também diz: os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Por isso ele apela para que sejamos justos, honestos, fiéis, fidedignos. E ele diz mais: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo e para que andem reto o caminho. O que você acha, portanto, de ser esse fiel? Vamos entregar a vida ao Senhor? Querido Pai, eu oro por esse meu amigo, esta minha amiga que comigo agora entrega a vida ao Senhor para ser reto, ser justo, honesto, para entregar todas as suas lutas, as suas dificuldades nas mãos do Senhor. Guia os nossos pés, guia os nossos passos e ajuda-nos a andar sempre em Teus caminhos. Nós oramos no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia e que você seja reavivado pela sua palavra.